Cada pré-candidato na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, exemplo do que acontece também nas demais cidades do Ceará, tem a cobertura da força eleitoral de líderes políticos. E nesse cenário da capital, como conta agora o repórter Sátiro Salles, estão como padrinhos o ex-presidenciável Ciro Gomes, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação Camilo Santana, o governador Eumano de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A disputa pela Prefeitura de Fortaleza tem um novo componente, que pode ajudar a melhorar o desempenho dos pré-candidatos que, neste momento, se movimentam para ganhar mais visibilidade e entrar de vez na campanha com força para conquistar uma vaga no segundo turno. Trata-se da figura do padrinho político. Quanto maior é o peso do político do líder que banca uma pré-candidatura, maiores são as chances do afiliado crescer junto ao eleitorado. A força política ganha mais peso quando é acompanhada de uma máquina administrativa, seja do governo federal, do governo estadual ou governo municipal. A disputa pela Prefeitura de Fortaleza tem 3 pré-candidatos que apostam fichas nos líderes que os bancam para garantir uma vaga no segundo turno da briga eleitoral, que começa após o encerramento das convenções partidárias. As convenções que irão oficializar as candidaturas e alianças serão realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O peso político e eleitoral dos padrinhos dos pré-candidatos pode ser definido pela popularidade, pelo poder de convencimento para atrair os apoios, pelo equilíbrio do discurso e, claro, pela máquina administrativa de quem a conduz. Dos 6 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, 3, José Sarto, do PDT, André Fernandes, do PL e Evandro Leitão, do PT, têm padrinhos com força política e eleitoral. Outros 3 pré-candidatos, Capitão Wagner, do União Brasil, Célio Studart, do PSD e Eduardo Girão, não têm padrinhos políticos. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Padrinho político significa dizer, jornalista Beto Almeida, que nessa história tem bônus e ônus. Bônus do ponto de vista da aceitação de um líder político e ônus que é o peso de quem se abraça com alguém que está no desgaste político. Exatamente isso, Zenô, porque tudo na vida, claro, tem ônus, tem bônus. A gente sabe da importância dos padrinhos políticos numa campanha eleitoral. E eles têm sim, eles têm peso, eles têm influência política e principalmente quem está com a caneta na mão, por exemplo, aí então isso tem outro fator decisivo. É o caso, por exemplo, dessa campanha para Fortaleza. Então a gente sabe, por exemplo, que esses padrinhos, Luciano, a maioria dos candidatos, se você for olhar, tem uma relação muito direta, muito forte com esses padrinhos políticos que foram apontados, que estão sendo apontados hoje, inclusive por essas pesquisas recentes, essa mais recente agora do Datafolha. Mas é claro, tem o fato de que o padrinho tem um peso político, mas tem também a rejeição. É muito forte também nesta relação, por exemplo, quando perguntado, olha, em qual candidato, se o padrinho, determinado padrinho político apoiar, você não votaria de jeito nenhum. Aí vem as taxas de rejeição que são fortes. Lembrando que esse cenário também, às vezes, costuma pregar algumas peças, e Fortaleza é muito, muito boa nessa questão. Eu lembro aqui Luiziane Lins, 2004, você lembra disso também. Nós éramos repórteres à época e a Luiziane Lins enfrentou, na ocasião, o então presidente Lula no auge da sua popularidade, quando o governo do presidente Lula decidiu apoiar a eleição de Inácio Arruda. Lembro como se fosse hoje, a convenção no Marina Park Hotel, e lá viria o então todo-poderoso ministro da Casa Civil, José Disseu, para reforçar o apoio à candidatura de Inácio Arruda. E Luiziane foi para lá, enfrentou, e a história conta o quê? Luiziane acabou derrotando o candidato que seria apoiado pelo presidente Lula, que estava com toda a sua força na época. Ou seja, o padrinho político influencia, mas para tudo, como eu que diria, tem o bom
sinal e tem também o lado ruim dessa história. E nessa pauta pré-eleitoral, jornalista Beto Almeida, ainda nesse contexto de Fortaleza, as lideranças estaduais do PSB, Partido Socialista Brasileiro, se reúnem hoje para definir como será essa composição de chapa, provavelmente com Evandro Leitão na disputa pela presidência pela Prefeitura de Fortaleza? Exatamente, Luciano. Olha só, o PSB está reagindo naturalmente à pressão que tem sido feita ultimamente pelo PSD de Domingos Filho e também de Luiz Gastão, pela corrida para saber quem indica o vice de Evandro Leitão. O PSD tem utilizado vários argumentos nesse aspecto, Luciano. Por exemplo, eles costumam utilizar aqui alguns pontos. O Gastão, por exemplo, faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Hoje, o PSD tem 7 vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza. O PSD conseguiu eleger uma bancada federal de 3 deputados federais. E aí ele pergunta, quantos votos obteve o PSB nas eleições passadas, fazendo esse comparativo, né? Então ele Luiz Gastão fala pelo PSD, Partido Isso. Social Democrático. Exatamente, fazendo a defesa. E aí o PSB de bola do senador Cid Gomes e de Eudoro Santana, claro, estão nessa contraofensiva. Já disseram o seguinte, que hoje, 18 horas, primeira convocação foi essa reunião imediata, para abrir a semana, começando hoje, 18 horas, aqui na capital cearense, um encontro do PSB. Em tese, o argumento lógico para a reunião é: vamos discutir a formação da nossa chapa de vereadores. Queremos apresentar essa chapa, o potencial que essa chapa tem, a perspectiva de quantos vereadores podemos eleger para a Câmara Municipal, mas é claro que esse não é o único aspecto. O Evandro Leitão é convidado de honra para essa reunião. O senador Cid Gomes vai estar presente nesse encontro, como o Eudoro Santana, que comanda o partido, mas aí é que está. Eles vão pressionar exatamente pela indicação do nome para a vice. E eles já têm esse nome, tá, Luciano? Eles dizem o seguinte, tem a Luísa Serpa, que foi secretária de Cultura, deixou o cargo há bem pouco tempo exatamente para ficar nessa disponibilidade, mas não apenas ela, pintou aí o da Ana Paula, que é a vereadora, mas é mais de estar ali como opção. O nome forte é Luísa Serpa, mas no PSD o Gastão já cita 2 nomes para concorrer, Luciano, com nome e sobrenome. Um é Gabriela Aguiar, que é deputada estadual em seu primeiro mandato, filha de Domingos Filho, irmã do Domingos Neto, já está com seu domicílio eleitoral aqui em Fortaleza desde 2022. O outro nome é Cláudia Brilhante, que é uma executiva do Gastão lá na FEComércio. E saindo de Fortaleza para o segundo maior colégio eleitoral, ou o maior colégio eleitoral do estado do Ceará, do interior, que é a cidade de Juazeiro do Norte. Após a renúncia à pré-candidatura de David Raimundão, que anunciou oficialmente apoio à pré-candidatura de Fernando Santana, agora tem briga nos bastidores para saber quem indica o vice nessa aliança PT e MDB, ou melhor, qual é o nome a ser indicado pelo MDB para compor a chapa com Fernando Santana? Exatamente, Luciano. Olha só, depois que o David Raimundão confirmou de forma oficial a sua desistência à pré-candidatura à Prefeitura de Juazeiro do Norte, o cenário político por lá está agora mais acirrado do que nunca. É o 3º maior colégio eleitoral do Ceará. Qual é a disputa agora, Luciano? É exatamente para saber quem será o vice na chapa de Fernando Santana, que é do PT. Então, a disputa agora é essa. Mas é uma disputa, Luciano, que ela está polarizada ali, muito próximo do núcleo de Raimundão Macedo e de David Raimundão, que é deputado estadual, que é filho de Raimundo Macedo. Se David Raimundão renunciou à pré-candidatura, Beto Almeida, estando lá sendo citado como com uma boa avaliação do ponto de vista pré-eleitoral, parece-me ser natural que fique com o grupo do ex-deputado estadual Raimundo Macedo, que tem o filho Davi como deputado estadual, esse nome para compor a vice de Fernando Santana. Parece que esse é o indicativo. É um indicativo, exatamente, Zenão. Mas olha só, tem 3 nomes aí pintando. Um nome forte é o da mulher do Raimundo Macedo,
que é mãe, lógico, do Davi de Raimundão. Ela tem um trabalho social importante lá, então é um dos nomes que foi colocado, inclusive, na mesa de negociação quando o Davi de Raimundão negociou a saída dele da disputa, porque o acordo era esse, Zenor. Primeiro, eles indicariam um nome para a vice, e o segundo, o apoio irrestrito para a reeleição de Davi aqui para a Assembleia Legislativa. Mas aí tem nomes também nesse entorno, por exemplo, o ex-deputado estadual Nelinho de Freitas, que hoje ocupa uma assessoria especial dentro do governo do estado, ele é do MDB e também tem interesse na vaga. Você sabe qual é o outro nome, Zenor, que está bem colocado, citado, como um possível nome a entrar nessa disputa? O ex-prefeito Arnon Bezerra.